Oi, queridos! Só uma coisinha. Antes, na aula anterior, a prof tinha falado para vocês acompanharem no livro didático, né? Mas como vocês são inteligentes, a prof sabe que vocês perceberam que aqui estava escrito o quê? Livro de atividades, tá bom? E no livro didático nem tá falando sobre regência verbal nas páginas correspondentes. Tá bom, queridos? Desculpa, prof. E vamos lá, então. Livro de atividades, tá bom? Então, agora nós vamos ver a atividade que você fez na página 11 e 12, tá bom? Vamos à correção. Leia o texto a seguir, um pequeno texto, tenho certeza que vocês leram, né? É uma anedota que diz assim: dois amigos combinaram que quem morresse primeiro iria voltar para contar ao outro se no céu havia futebol. Passado algum tempo, um deles morreu. Alguns dias depois, ele voltou e disse para o amigo: Rapaz, tenho duas notícias para lhe contar. Uma boa, outra ruim. Por qual delas eu começo? Aí o colega falou: Pela boa. Ah, boa, no céu tem um futebol sim. E a ruim, qual é? A ruim é que você foi escalado para jogar neste domingo. Entendeu? Sobre esse trecho, sobre essa anedota, nessa piada, no trecho, dois amigos combinaram que quem morresse primeiro iria voltar para contar ao outro se no céu havia futebol. Passado algum tempo, um deles morreu, alguns dias depois ele voltou e disse: Rapaz, tenho, você viu que tem os verbos negritados ali? Duas notícias para lhe contar, uma boa e outra ruim. Como que você classificou os verbos destacados? É de acordo com a transitividade. Aí, o que a prof sempre orienta? Olha o que vem depois do verbo destacado, certo? O primeiro verbo é combinaram. Combinaram, o que vem depois? Combinaram que quem morresse é outro verbo, esse ainda não está em análise, tá bom? Combinaram que quem? Gente, o que esse verbo combinaram é? Verbo transitivo, direto. Por quê? Combinaram quem morresse, né? Quem, tá bom? Agora sim, na letra B, o verbo morresse. Vamos ver o que vem depois? Morresse primeiro. Gente, primeiro é um numeral. Ele entra como a classificação de que não transforma esse verbo em verbo transitivo, tá? É um numeral ordinal. Por isso, então, quem morresse é um verbo intransitivo, tá bom? Por causa que o primeiro é um numeral, como adjetivo, que também não vale como para transitividade, como advérbio, locução adverbial, tá bom? O outro verbo é o contar. Olha o que vem depois do contar. Quem conta para contar ao outro, ao indireto, né? Ao outro se no céu havia futebol. Você viu que aqui acontece primeiro transitivo indireto por causa do ao, né? Ao outro e se havia futebol, tá? Então nós temos o que, pessoal? Ao outro se no céu, tá? Então nós temos um exemplo do que aqui? Verbo transitivo direto e indireto, tá bom? O outro verbo é voltou, tá? Voltou e disse. Ué, voltou e logo tem outro verbo que não estamos analisando. Se ele voltou, só voltou e disse, que é outro verbo, temos também na letra D um verbo intransitivo, ok? Na próxima letra E é o tenho. Vamos analisar o que vem depois do tenho?
Tenho duas notícias. Opa! Verbo transitivo direto, tá? Tenho duas notícias, por causa do notícias, é o complemento direto, tá? Para lhe contar. Esse para contar a você. Por isso que é verbo transitivo direto e indireto. Ok? Vamos lá então? Número 7. Explique de acordo com o contexto dessa piada por que o fato do amigo ter sido escalado para o futebol no domingo, no próximo domingo, é uma notícia ruim. Por que seria uma notícia ruim? Isso, porque ele iria morrer logo, já no próximo domingo ele estaria no céu, jogando futebol, tá bom? Porque então conclui-se que o amigo iria morrer, tá? Leia a seguir para responder as questões 8 e 9. E esse texto diz que, em breve, um robô vai lhe entregar a pizza de domingo. Tá falando, o principal aqui é sobre entrega de pizza por robôs. Talvez seu condomínio não exija que você desça até a portaria para apanhá-la, pois não vão suspeitar que possa ser um assalto. Na Alemanha, esse serviço já está funcionando e a pizzaria é uma rede que atua no Brasil. Mas isso é pouco. Logo, essa pizza será resultado de um processo totalmente automatizado. Se você acha que esse cenário pertence à ficção ou que vai demorar muitos anos até ele se tornar realidade, pesquise sobre a americana Zoom Pizza. Situada no Vale do Silício, a casa entrega comida feita por robôs, tá? E o pior é que os consumidores da Califórnia têm adorado a novidade. Pior por quê? Porque é enorme a quantidade de empregos que serão eliminadas, tá bom? Então, por isso, tem o lado bom e tem o lado ruim, Robôs trabalhando, mas desemprego, tá bom? Beleza? Mas aqui é pra gente analisar os verbos, E não o fato em si. O verbo entregar aparece 2 vezes no texto. Identifique as 2 frases em que ele aparece e classifique-o. Pessoal, a primeira frase, a primeira oração, é o que está no primeiro parágrafo. Em breve um robô vai lhe entregar a pizza de domingo. Sublinhe isso. Sublinhe. E depois é lá aonde diz assim: situada no Vale do Silício, a casa entrega comida feita por robôs. Essa é a segunda frase, a frase 2, ou oração 2, certo? Sublinhou? Então agora nós vamos classificar o verbo entregar usado nas 2 orações. Vamos ver o que vem depois do verbo? Na primeira oração, entregar a pizza. Opa! Então parece ser o que aqui, pessoal? Lá onde dizem classificação. Verbo transitivo direto, tá? Entregar a pizza, mas só que tá escrito assim, de domingo. Por causa desse de, é indireto então. Então, na primeira, frase 1, verbo transitivo direto e indireto, tá? E pede também para dizer qual é o complemento? A pizza de domingo. Ok? Na frase 2 diz assim, vamos ver o que vem depois do verbo entregar. Situada no Vale do Silício, a casa entrega comida. Entrega comida. Simples, É o quê? Verbo transitivo direto, tá? E qual é o complemento, pessoal?
Entrega o quê? Comida. Dizer, prof, eu coloquei comida feita por robôs. Tudo bem, tá certo também. Tá bom? Seguindo, então, vamos lá para a página 9, tá? E fala para assinalar verdadeiro ou falso de acordo com as informações do texto lido sobre as pizzas feitas por robôs, tá? O autor do texto, ele considera negativo o fato de os consumidores da Califórnia gostarem de pizzas por meio de robôs, porque isso significa que muitas pessoas perderão o emprego? Não gostarem, né, pessoal? Tá? Quer dizer, ele acredita que isso vai ser ruim e que vai tirar o emprego de muitas pessoas? Sim, verdadeiro. Ele acredita nisso, tá? De acordo com o autor, é bom que a quantidade de empregos seja eliminada. Pessoal, já começa aí, a gente percebe. Com o uso de robôs, pois assim as pessoas terão mais tempo para fazer suas próprias... Falso, né, pessoal? Porque ele conclui o texto dizendo, né, que isso não é benéfico para as pessoas. A C. A Azumi Pizza é um exemplo de ficção usado pelo autor para mostrar o que pode acontecer no futuro? Não, né, pessoal? Porque ela existe mesmo. Até ela dizia, né, que ela existe na Califórnia. Então não pode ser ficção, tá bom? A Azumi Pizza é uma empresa situada no Vale do Silício? Verdadeira. A Azumi Pizza e o Vale do Silício ficam na Califórnia? Verdadeira. Ok? Número 10. Sobre a seguinte frase transcrita do texto lido. Se você acha que esse cenário pertence à ficção ou que vai demorar muitos anos até ele se tornar realidade, pesquise sobre a americana Azumi Pizza. É correto o que se afirma em A. A forma verbal acha pode ser classificada como verbo transitivo direto? Vamos achar ali em cima o verbo acha, circular e ver o que vem depois. Veja, se você acha esse cenário é um verbo transitivo direto? Sim, perfeito. Letra A é correta, tá bom? Os complementos da B. Os complementos da forma verbal pertence são esse cenário. Olha lá, diz pertence à ficção. Então, o que seria o objeto direto e a ficção seria um objeto indireto? Negativo, pessoal. Por quê? O pertence, o complemento dele é o quê? A ficção. Então, incorreta essa letra B. A forma verbal pertence pode ser classificada como verbo transitivo indireto e tem como complemento o objeto indireto, a ficção. Você percebe, pessoal, que esse a ficção, esse a aqui é uma preposição. Se é uma preposição, então certeza que é um verbo transitivo, porque tem complemento, e é indireto por causa da preposição. Então, letra D, correta, tá bom? A expressão sobre a americana Azumi Pizza funciona como objeto indireto, tá? Da forma verbal pertence, olha lá em cima, pertence à ficção. Não, gente, esse sobre americana, Azumi, qual é o verbo usado? Pesquise, certo? Então, é objeto indireto, sim, senhora, mas não se refere ao verbo acha, pertence, tá bom? É pesquise. Então, por isso que também não está correta essa, tá bom?
Na número 11, diz o seguinte: no trecho indique a que palavras ou expressões se referem às que estão em destaque a seguir. Fizeram? Em breve um robô vai lhe entregar. Quem que é esse lhe? Classificou? Isso refere-se a você. Tá? Lhe, a você. Tá? Depois tem negritado o pronome oblíquo lá. Na portaria para apanhá-la. Apanhá-la quem, pessoal? Exatamente, a pizza. Beleza? Depois tem em negritado esse serviço. A que diz na Alemanha esse serviço já está funcionando? A que se refere isso? Entrega de pizza. Prof, eu coloquei entrega de pizzas por robôs. Ótimo, tá bom? Releia o trecho do texto e assinale as afirmações a seguir, assinalando V para verdadeiro e F para falso, tá? Também é um trecho lá do texto, tá? E o que está em análise aqui, pessoal, são algumas palavrinhas, alguns pronomes, tá? Retomando pronomes. Aí diz, mas isso é pouco. Logo, essa pizza será resultado de um processo totalmente automatizado. Se você acha que esse cenário pertence à ficção ou que vai demorar muitos anos até ele se tornar realidade, pesquise sobre Americanas, Uniter. O que a prof quer que vocês prestem atenção ali é na palavrinha isso, que é um pronome demonstrativo, esse cenário, tá? E ele. Por quê? É baseado nessas três palavrinhas que vem a atividade. A. O pronome demonstrativo isso se refere às entregas de pizza no domingo? Não, né, pessoal? Tá falando sobre o fazer e o entregar pizza por robôs, tá? Entrega na pizza por domingo, isso a gente já pode fazer, né? Pelo delivery, enfim, os motoboys já entregam, isso não é novidade, tá? B, então, falsa. A expressão esse cenário se refere à utilização de um robô para efetuar os trabalhos como a entrega de pizzas? Verdadeiro! Essa é a grande novidade, tá? O pronome ele se refere a esse cenário? Sim, senhor, tá? Porque lá adiante diz assim, o que vai demorar muitos anos até ele se tornar realidade. Ele quem? Esse cenário que está anteriormente, tá bom? Na letra D, o pronome isso, né, onde diz, mas isso é pouco, se refere ao fato de um robô entregar pizzas em domicílio, entregar pizzas em casa? Verdadeiro, tá bom? Muito bem, tá? Bom trabalho! Agora, para a próxima aula, a prof vai pedir para que vocês continuem fazendo, tá? E vocês vão fazer, gente, então, retomando, é o livro de atividade, tá bom? Livro de atividade, na página 13 e 14, tá? Você viu que a prof vai dando de 2 em 2 páginas, pessoal, para não se tornar muito cansativo, né? Tá bom? Então, vai lá, faça, tá? Tenho certeza que você vai conseguir, tá? Antes disso, olha uma explicaçãozinha que tem ali na 13 sobre o uso de quando que se usa onde e quando que se usa aonde. Tá? E ali diz assim, onde indica lugar, transmite ideia de permanência
permanência ou estado, não indica um movimento, certo? Por exemplo, onde você ficou, tá? Já o aonde é quando é usado com um verbo que indica um movimento. Veja, é a junção da preposição a, mais o onde, que indica um movimento, um deslocamento. Como exemplo, eu posso dizer, aonde você vai? Certo? Então, quando tem um verbo que não indica movimento, onde? Certo? Quando tem um verbo que indica movimento, aonde? Ok? Então, baseado nisso, bom trabalho, página 13 e 14. Depois a gente volta corrigindo, tá bom?